Bom dia, é o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Sistemas para Movimento de Cargas, e eu vou apresentar para vocês o capítulo de cruzeta. Bom, a cruzeta ela é o elo de ligação entre o gancho e as polias, ou o resto do moitão. Ela liga o gancho às polias ou ao resto do moitão, como eu disse. Ela é basicamente feita de material ABNT 1035 forjado. Por que forjado? Porque é um elemento que vai resistir a toda a carga. E como nós sabemos, se eu usinar uma barra quadrada, que seria o caso aqui, se eu usinasse uma barra quadrada, eu iria cortar as linhas de tensão, o que diminui a capacidade da peça final. Então, um forjamento me dá uma peça com capacidade melhor, com condições físicas melhores. Então, por isso que ela é forjada. Se fosse usinada ou fundida, ela teria uma resistência muito baixa. Se ficar maior, ficaria desproporcional em relação ao resto dos sistemas, o gancho e as polias. Por que chama cruzeta? Porque parece uma cruz. Ela tem que ter uma seção circular, uma de cada lado, para receber os mancais das polias. As polias giram, os mancais giram, então eles têm que estar apoiados numa seção circular. E ele tem que ter uma superfície plana, a cruzeta tem que ter uma superfície plana para receber o rolamento do gancho, para o gancho apoiar. Então tem uma superfície plana, então não tem outra forma de ser, tem que ser uma cruzeta. Além disso, a cruzeta tem um furo no meio da seção quadrada, que é para a passagem do gancho. Nós vimos isso já no capítulo de gancho, né? Como é que o gancho ele é montado na cruzeta. E eu tenho chanfros na seção quadrada para diminuir a concentração de tensão na região de mudança de seção entre seção circular e seção quadrada. Então, na hora que eu diminuo o tamanho da seção quadrada nessa região, eu diminuo a concentração de tensão. E essa seção será uma seção quadrada porque na vista superior eu vejo que ela tem largura e altura iguais, né? Ela tem as duas dimensões iguais, porque ela recebe o rolamento do gancho, que é essa linha tracejada, e o diâmetro externo, o rolamento do gancho é a linha tracejada. Então ela tem as mesmas dimensões. Então, portanto, uma seção quadrada. Na altura não, a altura da cruzeta não é necessariamente igual à largura da cruzeta. Nós vamos ver isso com calma. Então, na vista de baixo, na vista frontal, não é uma seção quadrada, é na vista superior que a gente vê que é uma seção quadrada. Bom, cruzeta é o tipo de elemento que a gente estima as dimensões e depois verifica. Então, nós vamos estimar as dimensões da cruzeta. Vamos lá. O diâmetro da seção circular D da cruzeta, D cru, ele tem que ser igual ao diâmetro interno do mancal da polia, porque o mancal da polia vai montado nessa região aí. Como eu já tenho o diâmetro interno do mancal da polia, eu automaticamente então tenho o diâmetro da seção circular da cruzeta, D cru. O comprimento da seção circular depende do que eu preciso. O que vai na seção circular? Vai uma polia ou mais que uma polia, depende de quantos cabos. Se tiver 4 cabos, uma polia de cada lado, 8 cabos, 2 polias de cada lado e assim por diante. Entre as polias e os encostos laterais das polias, tem que colocar anel espaçador, porque a polia não pode ficar raspando lateralmente, a polia gira e a cruzeta fica parada. Então, por exemplo, de um lado eu coloco anel espaçador, para encostar lateralmente na seção quadrada, o anel espaçador, para a polia não ficar raspando ali. Então, anel espaçador, da direita para a esquerda, anel espaçador, polia, trava, espaço para não quebrar, acabou a seção, o comprimento da seção circular. Se eu tiver 8 cabos, anel espaçador, polia, anel espaçador, polia, anel espaçador, trava e mais um pouco para não quebrar, e assim por diante. A altura da seção quadrada, A da cruzeta, A cru, tem que ser maior do que o diâmetro da seção da cruzeta, o diâmetro da seção circular da cruzeta, porque senão o mancal da polia passaria por cima. Quanto maior? Um pouco maior. Quanto é um pouco maior? 5 a 10 milímetros de cada lado. Então é a altura da cruzeta e o diâmetro da cruzeta mais 2 vezes 5 a 10 milímetros. O furo da seção quadrada, a função dele é passar a haste rebaixada do gancho. Então o furo tem que ser um pouco maior que o diâmetro da haste rebaixada do gancho, TH2. Quanto maior, um pouquinho maior, porque é só um pouco maior. Porque senão enfraqueceria demais essa seção da cruzeta. Então 1 a 2 milímetros está mais do que o DH2.
comprimento da seção quadrada, B2, ele tem que ser um pouco maior que o diâmetro externo do mancal do rolamento axial do gancho, porque senão, se não tivesse encosto lateral, o mancal ia para o lado e desmontar e saía tudo da posição, né? Então, um pouco maior. Quanto tem que ser esse encosto lateral para o rolamento do gancho? 5 a 10 milímetros. Então, o B2 é o DM2, que é o diâmetro externo do mancal do rolamento axial do gancho, mais 2 vezes 5 a 10 milímetros. Bom, de uma forma ou outra, a minha cruzeta está estimada. Agora eu vou verificar se o que eu estimei está correto ou não, é suficiente ou não para as ilustrações sobre a cruzeta. Então eu vou fazer as verificações. Para fazer as verificações eu tenho que ver a posição das forças. Então primeiro eu vou definir a posição das forças e depois fazer o equacionamento de verificação. Muito bem, então se eu olhar aí um esquema cinemático de uma cruzeta, eu tenho a carga que vem lá do gancho, então o gancho é solicitado pela carga de elevação, o gancho apoia na porca, que apoia no rolamento do gancho, que apoia na cruzeta. Então eu tenho uma força lá apoiando o rolamento na cruzeta. A posição dessa força é L1 do centro da cruzeta até ela. Nós vamos desenvolver esse L1, mas estou chamando de L1. Aí tem uma parte de seção quadrada, né? Avança um pouco mais, estamos chamando de L2, a distância da força de apoio do rolamento axial do gancho na cruzeta até o final da seção quadrada, chama de L2. E finalmente eu tenho a posição da força no mancal da polia, que a gente admite no meio do mancal da polia, que eu vou chamar de L3. E eu posso ter, se eu tiver, por exemplo, 8 cabos, como eu tenho 2 polias de cada lado, eu posso ter um L4, que é a distância da força numa polia até a distância da força na próxima polia. Eu estou admitindo cargas concentradas no mancal da polia, bem no meio do mancal. Muito bem. O L1 é diâmetro médio do mancal de rolamento do gancho sobre π. Essa equação é uma equação geométrica. E por que não é só o diâmetro médio? Porque se você olhar a vista superior, você vai lembrar que eu tenho um rolamento ali encostado e eu tenho várias esferas no rolamento. E cada esfera recebe uma parcela de força que vem lá do gancho. Então a resultante dessas forças com certeza não está no diâmetro médio do rolamento, está um pouco mais para dentro. Quanto mais para dentro? π. E o L2? O diâmetro médio do rolamento é o diâmetro menor, mais o maior dividido por 2. Diâmetro interno, dm1, mais o diâmetro externo, dm2, dividido por 2. Muito bem. E o rolamento já foi definido no capítulo anterior. O L2 é geometria. Quanto vale o L2? Ele vale a posição dessa carga que está em L1 até o final da seção quadrada. Seção quadrada, o comprimento total é B2. Se eu pegar metade do meio até o final da seção quadrada, é metade de B2. Se eu subtrair L1, eu tenho o L2. E o L3? É só eu lembrar o que vai na seção circular da cruzeta. Então vai um anel espaçador, para a polia não ficar encostando lateralmente na seção quadrada, mais metade do comprimento do mancal de escorregamento da polia compensadora. Então, metade de Bzão. Então, L3, L do anel, mais metade de Bzão. E se eu tiver um L4, só lembrar o que vai depois. Então, vai a metade dessa polia que já foi, mais anel espaçador entre as duas, faz metade da próxima polia. Então, metade de Bzão mais metade de Bzão é Bzão, mais L do anel espaçador. E o anel espaçador, qual é a espessura dele? 5 a 10 milímetros, proporcional. Muito bem. Essa cruzeta eu posso entender que ela é uma viga biapoiada. Cargas concentradas, viga biapoiada. Está apoiada nos mancais das polias e a carga é a que vem lá do gancho, que apoia no rolamento, que apoia na cruzeta. Se é uma viga biapoiada, ela recebe flexão e cortante. Então eu vou traçar o diagrama de momento fletor e o diagrama de força cortante, que veio lá de recursos materiais ou de mecanismos, né? Muito bem. Direto lá da outra disciplina. Então, esse é o diagrama de momento fletor e o diagrama de cortante.
Está indicado aí o momento máximo na seção quadrada, é o momento máximo na seção circular, e a cortante máxima na seção quadrada e a cortante máxima na seção circular. Mecânica geral, desculpa a disciplina, não é mecanismo. Mecânica geral, que nós vimos, vocês viram, né? Foi o que dei aula para vocês, diagrama de momento, diagrama de cortante, e entre os materiais 1 também. Muito bem, então são 4 verificações. Eu tenho flexão na seção quadrada, flexão na seção circular, cortante na seção quadrada, cortante na seção circular. Então são 4 verificações, tanto faz a ordem, vamos seguir uma ordem organizada, né? Mas pode ser qualquer ordem a sua verificação. Então, flexão na seção quadrada primeiro. Bom, flexão gera uma tensão normal, sigma. Então, tensão de flexão máxima na seção quadrada, que estou chamando de seção A, é o momento máximo na seção quadrada dividido pelo módulo de resistência à flexão na seção quadrada. Isso tem que ser menor ou igual que a tensão admissível do material na seção quadrada. Bom, o material é essa BNT 1035 forjado. Tensão admissível é admitida a 8 kg força por milímetro quadrado. O momento fletor máximo na seção quadrada é só eu olhar o diagrama de momento. Para 4 cabos, por exemplo, está aí o diagrama. Então, o momento máximo é Q2, Q sobre 2, vezes a distância. E a distância é L3 mais L2. Então, o momento máximo na seção quadrada é Q sobre 2, para 4 cabos, vezes L3 mais L2. E o módulo de resistência à flexão da seção quadrada vem lá também da disciplina de mecânica geral, resistência materiais 1. Base vezes altura ao quadrado sobre 6. Qual é a base? B2 menos B1, porque tem um furo nessa seção. Qual é a altura H da cruzeta? E se forem 8 cabos? Se forem 8 cabos, a equação inicial é a mesma. Muda a equação de momento fletor. Está aí no esquema. Então, o momento máximo é Q sobre 4 vezes a distância total, que é L4 mais L3 mais L2, mais outra componente Q sobre 4 vezes L3 mais L2. É só olhar no diagrama ali. Então, esse é o momento máximo na seção quadrada para 8 cabos. E o módulo de resistência à flexão é o mesmo. B2 menos B1 vezes a altura da cruzeta ao quadrado sobre 6. Porque é uma seção quadrada. Base vezes a altura ao quadrado sobre 6. E tem um furo B1. Então, B2 menos B1 é a base. Bom, na seção circular, flexão na seção circular gera uma tensão normal. Então, a tensão máxima na seção circular, tensão normal, está chamando de seção circular de seção B, é o momento máximo na seção circular dividido pelo módulo de resistência à flexão na seção circular. Isso tem que ser menor ou igual que a tensão admissível à flexão na seção circular. Tensão admissível, se for aço, BNT 1035 forjado, é 6 kg por milímetro quadrado. Porque deu diferente da tensão admissível da seção quadrada. Porque a seção circular, o momento máximo ocorre justamente na variação de seção, no final da seção circular. Se a variação de seção, há concentração de tensão. Se há concentração de tensão, aumenta o coeficiente de segurança. Se aumenta o coeficiente de segurança para o mesmo material, diminui a tensão admissível do material. Por isso que a tensão admissível na seção quadrada é 8, e a tensão admissível na seção circular é 6, a flexão, né? Bom, o momento fletor na seção circular máximo, é só olhar o diagrama. Se forem 4 cabos, Q sobre 2 vezes L3, está no diagrama. Porque depois passa a ser seção quadrada. Então, tem momento máximo da seção circular, é só até o L3, porque depois já é seção quadrada. E o módulo de resistência à flexão para a seção circular? Π ao cubo sobre 32. Então, π, diâmetro do cruzeta ao cubo sobre 32. Direto lá da mecânica geral, resistência materiais 1. E se forem 8 cabos? A equação original é a mesma e o momento fletor muda. Está lá no diagrama. Então, o momento fletor é Q sobre 4 vezes a distância total, L4 mais L3 até o final da seção circular, mais Q sobre 4, outra componente, vezes L3. Então, isso para 8 cabos. E o módulo de resistência à flexão permanece o mesmo. Π diâmetro do cruzeta ao cubo sobre 32. Cortante na seção quadrada. Então, cortante gera tensão de cesariamento. Então, a tensão de cesariamento máxima na seção quadrada. Seção A é a cortante máxima na seção quadrada, dividido pela área da seção quadrada. Isso tem que ser menor ou igual que a tensão admissível ao cesariamento da seção quadrada. Se for aço 1035 forjado, a tensão admissível ao cesariamento da seção quadrada, 4 kg força por milímetro quadrado. A cortante máxima na seção quadrada, se eu olhar o diagrama de cortante, é Q sobre 2. E a área da seção quadrada é base vezes altura.
Como tem um furo, é B2 menos B1, tem um furo, então essa base útil, digamos assim, né? Então a base total B2 menos furo B1, vezes a altura da cruzeta. Finalmente, a cortante da seção circular. A equação é a mesma, né? Tensão cisalhamento máximo da seção circular, seção B, é a cortante máxima da seção circular, dividido pela área da seção circular. Isso tem que ser menor ou igual que a tensão admissível na seção circular ao cisalhamento, que vale 3 kg força por milímetro quadrado se for aço 1035 forjado. Por que menor que na seção quadrada? Porque há concentração de tensão na seção circular. Já vimos isso agora há pouco. Bom, a cortante máxima na seção circular é Q sobre 2. É só olhar o diagrama de novo, o diagrama de cortante de novo. E a área da seção circular é πd ao quadrado sobre 4. Então, π, diâmetro da cruzeta ao quadrado sobre 4. Está aí a área da seção quadrada. Desculpa, a seção circular. Desculpa. Bom, se for talha longa, eu tenho que fazer uma verificação a mais, porque talha longa eu tenho uma chapa que une a cruzeta embaixo ao eixo das polias que está em cima. E essa chapa ela é esmagada, onde ela encosta na cruzeta. Então é o esmagamento da chapa, no apoio da cruzeta. Esmagamento, eu calculo pressão, né, ou tensão de esmagamento, força sobre a área de esmagamento. A força é o próprio Q sobre 2, porque eu tenho duas chapas, uma chapa de cada lado. E a área esmagada é o diâmetro da cruzeta vezes a espessura da chapa. Essa espessura da chapa é uma espessura comercial de chapa. Se eu admitir que eu tenho essa chapa de aço 1020, eu posso admitir que a pressão admissível, o esmagamento, é 10 kg força por milímetro quadrado. Muito bem. Vamos para um exemplo, então. Um exemplo bem simples para a gente fixar o conceito. Então, eu quero dimensionar uma cruzeta, uma então de 10 toneladas, classe 1 de 4 cabos, e eu já tenho as dimensões da polia, do mancal da polia, do gancho, da rebaixada do gancho e do rolamento do gancho, que são capítulos anteriores dessa disciplina. Então, essas informações eu já tenho nesse momento na minha vida profissional ou no meu projeto. Então, tá aí. Diâmetro interno do mancal da polia 85 mm, comprimento do mancal da polia 80 mm, diâmetro da haste rebaixada do gancho 57 mm, diâmetro interno do mancal de rolamento axial do gancho 70 mm, diâmetro externo do mancal de rolamento axial do gancho 105 mm. Muito bem. Então eu vou estimar a cruzeta, depois eu vou verificar. Muito bem, estimativa dimensional. O diâmetro da cruzeta é o diâmetro interno do mancal de escorregamento da polia, que é 85 mm. Então, dentro da cruzeta, 85 mm. A altura da cruzeta é um pouco maior que o diâmetro da seção circular da cruzeta. Dentro da cruzeta, quanto? 5 a 10 mm a mais de cada lado. E eu estou colocando 5 a mais de cada lado porque é uma cruzeta pequena, né? Ela tem 85 mm de seção circular e não vou colocar 10 mm de cada lado, ficaria muito desproporcional. Então a altura da cruzeta é 95 mm. Como eu já tenho o diâmetro da haste rebaixada do gancho, eu posso definir o B1, que é o diâmetro do furo, que é o DH2 mais 1 a 2 mm. Como é tudo pequeno, eu estou usando 1 mm a mais só. Então o diâmetro do furo B1, 58 mm. O comprimento da seção quadrada é o diâmetro externo do mancal de rolamento axial do gancho, mais 5 a 10 mm de cada lado. Como eu tenho 105 mm de diâmetro externo do rolamento axial do gancho, estou tomando 5 de cada lado, o B2 é 115 mm. Muito bem, a cruzeta está pronta. Vamos para as verificações. Eu vou definir a posição das forças para fazer as verificações em seguida. Bom, a posição das forças então. Como o meu rolamento axial do gancho ele tem um diâmetro interno de 70 mm e um externo de 105 mm, o diâmetro médio dele é 70 mais 105 por 2, 87,5 mm. E o L1, que é dm sobre π, 87,5 sobre π dá 27,9 mm. Esse é o L1, posição da carga que veio lá do rolamento apoiando na cruzeta. O L2, como eu já tenho o B2, o L2 é B2 sobre 2 menos L1. Eu já tenho o B2 115 mm, então 115 por 2 menos 27,9 dá 29,6 mm. Esse é o L2. É a posição da força que está apoiando o rolamento na cruzeta até o final da seção quadrada da cruzeta. E o L3? O L3 é L do anel mais metade do comprimento do mancal de escorregamento da polia. Eu estou admitindo um anel de 5 mm de espessura, para ser proporcional, não 10, 5 mm.
O meu Bzão, que é o comprimento do mancal de escorregamento da polia, já foi definido, 80 mm, 80 sobre 2, 40, 40 mais 5, L3, 45 mm. Muito bem, vamos então agora às 4 verificações. Vou fazer na ordem que eu apresentei a teoria, mas volto a insistir, pode ser qualquer ordem. Tem que passar nas 4 verificações. Então, flexão da seção quadrada. Eu tenho a carga, tenho L3, tenho L2, sei que são 4 cabos. Então, pego a equação do momento máximo, Q sobre 2 vezes L3 mais L2. Faço essa conta, dá 373 mil kgfm vezes milímetros. Esse é o momento máximo na seção quadrada. Como eu tenho as dimensões também da cruzeta, eu posso calcular o modo de resistência à flexão da seção quadrada. B2 menos B1, vezes a altura da cruzeta ao quadrado, sobre 6. Substituindo os valores, isso dá 85.700 milímetros cúbicos. E agora eu vou verificar. Então, eu vou dividir o momento máximo pelo modo de resistência à flexão. 373.000 dividido por 85.700. Isso dá 4,35 kgfm por milímetro quadrado. Essa é a tensão de flexão máxima na seção quadrada. É menor que a tensão admissível na seção quadrada, que é 8 kgfm por milímetro quadrado, se eu usar aço MDT 1035 forjado. Portanto, está ok a verificação. Essa cruzeta não quebra na seção quadrada por flexão. E na seção circular, é o mesmo conceito. Eu já tenho a carga e tenho L3, a posição L3. Calculo o momento máximo na seção circular, que é sobre 2 vezes L3, dá 225 mil kgfm vezes milímetros. Esse é o momento máximo na seção circular. Como eu já tenho o diâmetro da cruzeta, 85 mm, eu calculo o modo de resistência à flexão da seção circular. πd ao cubo, d da cruzeta ao cubo, sobre 32. Esse valor dá 60.300 milímetros cúbicos. E agora fazer a verificação. Então eu divido 225.000, que é o momento máximo, o fletor máximo na seção circular, por 60.300, que é o modo de resistência à flexão da seção circular. Isso dá 3,73 kgfm por milímetro quadrado. Isso tem que ser menor ou igual que a tensão admissível à flexão da cruzeta na seção circular, que é 6, a tensão admissível. Portanto, está ok. Terceira verificação, cortante na seção quadrada. Eu já tenho a carga, portanto eu tenho o cortante máximo na seção quadrada, que é Q sobre 2, metade de 10.000 kg, metade de 10 toneladas, 5.000 kg. E a área da seção quadrada é base vezes altura. Então, B2 menos B1 vezes altura. B2 é 115 mm, B1 58 mm, a altura da cruzeta 95 mm. Essa área da seção quadrada é 5.400 mm². Na verificação, então, divido 5.000 por 5.400, dá 0,96 kgfm por milímetro². Isso tem que ser menor ou igual que a tensão admissível ao cisalhamento da seção quadrada, que é 4 kgfm por milímetro². Portanto, está ok a terceira verificação. Vamos para a última verificação, cortante na seção circular. A cortante máxima na seção circular é Q sobre 2, metade de 10 toneladas, 5.000 kg. A área na seção circular, πd ao quadrado sobre 4, diâmetro da cruzeta ao quadrado sobre 4. Diâmetro da cruzeta é 85 mm, π vezes 85 ao quadrado sobre 4, dá uma área de 5.600 mm². Na verificação, dividindo 5.000 por 5.600, dá uma tensão de cisalhamento máximo na seção circular de 0,89 kgfm por milímetro². Isso tem que ser menor ou igual que a tensão admissível ao cisalhamento na seção circular, que vale 3 kgfm por milímetro². Portanto, está ok a quarta verificação. Essa cruzeta não quebra por flexão na seção quadrada, não quebra por flexão na seção circular, não quebra por cortante na seção quadrada e não quebra por cortante na seção circular. Estou fazendo um resumo aí. Ela passa nas 4 verificações. Flexão na seção quadrada, flexão na seção circular, cortante na seção quadrada e cortante na seção circular. Você pode me dizer, professor, mas está superdimensionada essa estrutura. Todas as tensões estão sobrando, são muito menores que as tensões admissíveis respectivas.
É verdade, está superdimensionado, mas como isso é um bem de capital, eu não vou perder o meu tempo, não vou gastar tempo de engenharia para otimizar um equipamento que é um bem de capital, que eu vendo é o lote 1. Não é um bem de consumo em que eu faço um lote grande de peças e coloco no estoque para vender depois, né? Então não vale a pena eu gastar meu tempo de engenharia para otimizar um produto que eu vou fabricar só um. Não compensa o dinheiro que eu gasto com engenharia com o dinheiro que eu irei economizar com a peça. Muito bem, nessa aula de hoje agradeço pela atenção, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.